Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. Ai, 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 que bom estar aqui, gente. Oi, Analice, seja bem-vinda. Você foi a primeira hoje, viu? As portas estão escancaradas aqui para você todo dia de live, tá bom, Analice? Obrigado pela sua presença, tá? Já já a gente já começa a nossa conversa aqui. Hoje, um tema muito importante. Olha a minha mana aí, Emília. Seja bem-vinda, Emília. Saudade, hein? Faz tempo, né, que a gente não se vê, né? Faz um dia. Que bom ter você aqui, viu? Já já a gente começa a nossa live de hoje. Assim que a Laura chegar, hoje nós vamos considerar algumas coisas, né, sobre o descanso e a saúde mental. Necessidade de descanso, de um sono bom, um sono de qualidade, né, para a nossa saúde mental, tá bom? Então seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá? Que a gente já começa. Deixa eu ver aqui. Laura deve estar entrando aí. Oi, Laura, tá passando um trem aí? Tô arrumando aqui os cabelos. E aí, boa noite! Boa noite! Para você aí é quase boa tarde ainda, né? Aqui são 19 horas. E aí? 22 horas e 2 minutos nesse momento. Diferença grande, né? Alexandra, bem-vinda. Agora nós descobrimos que fazendo live todo dia, eu vejo, pelo menos aqui o nome, né? As minhas amigas do Porto, a Alexandra e a Emília. E é bom esse Legal. contato, não só com elas, mas a Analice entrou aí já, né? As duas entraram, teve mais. Deixa eu ver aqui quem mais entrou. A Carol tá aí já também. Você descansou hoje, Laura? E... Porque nós vamos falar sobre descanso e saúde mental. Você descansou? Hoje não, viu? Ah, Hoje foi corrido. mas vai descansar, né? Boa noite, Emília. Boa Seja noite, Emília. bem-vinda. Hoje foi corrido? Hoje foi corrido, mas eu sei descansar, hein? Eu aprendi a descansar. Eu não sabia descansar. Tanto é que eu tive um burnout, né? Ah, é? Você teve É, burnout? tive. Então ensina a gente a descansar. Como é que descansa? Eu vivi uma vida frenética, né? Vamos dizer assim. E aí eu não tinha, eu era tão estressada, Antônio, tão acelerada, que eu tinha raiva de quem falava devagar comigo. E hoje eu falo devagar, você percebe que eu falo devagar? Eu percebo. E eu chegava em casa com Às a vezes, às bolsa, vezes na live assim, eu fico pensando, nossa, será que a Laura está em Nárnia? Está em Marte? eu falo devagar. Não, Eu chegava é do as pausas trabalho também, né? para pensar, né? A É, oratória, exatamente. para você ter uma boa oratória, você precisa dar pausas para o seu cérebro raciocinar. Olha aí a Emília. Então já somos duas, Laura. Eu chegava em casa do trabalho com a bolsa pendurada aqui no ombro, né? Mulher anda com a bolsa e eu já chegava arrumando, colocando as coisas no lugar, tudo. Um dia minha filha falou assim: Mamãe, tira a bolsa do ombro, pelo menos. E eu disse: Meu Deus, que horror. Então, assim, era tudo assim, acelerada, né? Eu trabalhava em contabilidade, tinha prazo, era tudo com pressa, era tudo rápido. E eu aprendi a ser essa mulher apressada. E um dia eu apaguei no trabalho, desmaiei, tive um apagão, fui carregada para o hospital e aí fui
diagnosticada com burnout. Meu cortisol estava lá no topo, né? E aí comecei a fazer uma série de exames, tudo. Foi aí que virou a chave. O médico falou: olha, você precisa dar um tempo para sua mente. Sua mente não suportou tanta informação. Só que o burnout não é simplesmente, eu tive um burnout, tratei, ficou tudo bem. Não, ele deixa sequelas. Hoje eu não suporto muito barulho, muita movimentação. Eu não gosto de pessoas aceleradas, eu aprendi a ser. Eu não gosto de fazer nada com pressa, correndo mais. Quando eu vou fazer alguma coisa com pressa, desperto o gatilho e eu já fui assim um dia, hoje eu não quero ser mais. Então eu aprendi a entrar no descanso. Eu não tinha tempo para orar, para conversar com Deus, para fazer devocional, para meditar na palavra. Hoje é inegociável. Eu fico pelo menos, no mínimo, 1 hora na presença, tentando ouvir, em silêncio, conversando, meditando na palavra. E isso me tornou uma pessoa assim mais tranquila, mais serena. Consigo respirar hoje, né? Fazer o exercício de respiração. Se você me dissesse para fazer assim, faz o exercício de respiração quando eu trabalhava na contabilidade, eu falava assim, dá um Tá de tempo. brincadeira, né? Eu respirar? Para, Preciso para. trabalhar. Então, assim, eu aprendi, sabe, Antônio? Hoje eu ensino isso para as pessoas. Que legal, Laura. Respira. Você sabe que essa sua história me lembrou agora aqui uma parte da vida de John Rockefeller. John Rockefeller foi um homem considerado um dos mais ricos do mundo, né? Ele gostava tanto de dinheiro e de trabalho, com 21 anos ele já era dono do primeiro US$ 1.000.000. E aí ganhar dinheiro para ele se tornou o foco assim, da vida dele. O trabalho era a vida dele, né? E ele gostava tanto de dinheiro que se ele ganhava alguns centavos, ele jogava o chapéu no chão e fazia uma dança assim em volta do chapéu, sabe, comemorando e tal. Mas se ele perdia alguns centavos, ele literalmente ficava doente. E alguns biógrafos dele, né, contam que ele tinha um sócio chamado George Gardner. E, e esse sócio comprou para ele, né, com a parte dele, da sociedade, um barco. O John Rockefeller ficou semanas sem falar com ele, porque disse que ele estava gastando dinheiro à toa. Mas não era nem dinheiro da empresa, era dinheiro do próprio sócio, né? Aí um dia ele despachou, ele era do ramo do petróleo, né? Foi assim que ele enriqueceu. E um dia ele despachou uma carga de petróleo por navio e ele não fez seguro para não gastar US$ 150 de seguro. E aí dizem que uma noite, durante o trajeto, deu uma tempestade muito grande e ele então, no outro dia, correu, né, para fazer o seguro de medo do navio, né, de perder a carga e tal, e deu tempo ainda dele fazer o seguro. Aí no outro dia que ele fez o seguro, a carga chegou sã e salva no destino. Aí ele ficou com muita raiva dele mesmo de ter gastado R$ 150 no seguro. Ele era fanático por dinheiro, olha só a história. Aí, como ele mantinha um monopólio nos Estados Unidos, né? Desde a extração até a bomba do posto de gasolina, passava por empresas dele. E nos Estados Unidos isso é proibido. Existe uma lei lá chamada Lei Antitrust. O que é o trust? Né? Esse monopólio que o empresário tem, desde a matéria-prima até o produto final, até a venda ao consumidor final. E tudo passava por ele. Nos Estados Unidos era proibido. E ele então foi processado pelo governo americano, né? Por conta disso. E aí, só que quando ele tinha 52 anos, ele, ele já acumulava uma fortuna de US$ 925 milhões. E aí ele descobriu que ele estava doente. Magérrimo, com alopécia, né? Totalmente careca, né? Sem nenhum cabelo na cabeça.
E ele ouviu uma junta de médicos que o examinou, falar para ele, o senhor tem, no máximo, mais 6 meses de vida. Ele, apesar de ser dono de 925 milhões de dólares, a alimentação dele consistia em um copo de iogurte e algumas bolachas. Não podia comer mais nada do que isso. E quando ele ouviu isso dos médicos, naquele dia ele voltou para casa pensando assim, o que eu fiz da minha vida? E ele resolveu virar o jogo. Ele começou a doar dinheiro para instituições filantrópicas, abriu a Fundação Rockefeller, que financiava pesquisas científicas, né? A terramicina, aquele remédio famoso que muitos usamos, né? Foi financiado pela Fundação Rockefeller. E ele começou a doar parte da fortuna, aliás, uma parte bem considerável da fortuna dele, para instituições de caridade, instituições filantrópicas, escolas, universidades, pesquisas, enfim. Dos 925 milhões de dólares, ele reduziu para 25 milhões a fortuna dele. Mas ele que deveria morrer aos 52 anos, mais 6 meses no máximo, que a vida que os médicos deram para ele viveu até os 92 anos de idade, com qualidade de vida. Por quê? Virou a chave, né? Então, dinheiro não é tudo, trabalho não é tudo, né? Você sabe que quando eu era jovem há menos tempo, que jovem ainda sou, né? Só que agora já faz mais tempo. Você é jovem. Tinha na minha cidade um sargento, acho que era tenente do exército. Ele que era responsável pelo alistamento dos jovens, né, que entravam para servir o exército. Ele era muito rígido, ele tinha uma filosofia, ele cansou de falar isso, meu filho serviu na época dele, né? Ele tinha uma filosofia de vida, ele dizia assim, para mim, primeiro lugar é o exército, segundo é família, terceiro Deus. Ele inverteu essas prioridades, né? Totalmente. O exército era o Deus dele. E aí, quando ele foi transferido, conta-se, né, que quando ele foi transferido, ele foi para o Amazonas e lá ele sofreu um acidente, uma granada. E ele teve que se reformar, né, por conta desse acidente. Então, gente, qual é a nossa prioridade? Quando nós falamos de descanso, nós também estamos conversando sobre prioridade. Saúde mental é prioridade. Descansar, dormir bem é prioridade. E sabe o que eu estava pensando, Laura? Tem gente que fala assim, Antônio, eu não gosto muito de ler, né? Eu estou com 2 livros aqui hoje. Esse que eu já mostrei ontem na live. O outro é esse aqui, que é aquele da história que eu contei, do Max Lucado. Graças. Antônio, eu não gosto muito de ler, porque ler me dá sono. Então aproveita. Se você tem insônia, aproveita para dormir lendo. Para dormir lendo. Não é verdade? Ainda mais a Bíblia, viu? Ainda mais a Bíblia. É uma benção, mas... Então você virou a chavinha assim, quando o médico falou, ou você para ou você morre. Sim, ou você para ou você morre. Olhando no meu olho, fazendo aquela ferramenta V0, né? Ele olhou lá dentro do meu olho, eu olhei dentro do olho dele, e aí eu disse para ele assim: tudo bem, pode deixar, que a partir de hoje a minha vida não será a mesma. E foi a partir dali mesmo que eu comecei a me enveredar para essa questão do autoconhecimento. Eu comecei a me preparar para sair da contabilidade, né? E foi aonde eu descobri meu propósito de vida, com 47 anos. Quando Olha eu só. fiz transição de carreira, eu tinha 49. E aí, mas assim, foi precisou, sabe? Tem hora que você precisa levar um saculejo da vida, né? E tem hora que você precisa, quando você não toma a decisão, a vida toma por você, né? Como você acabou de falar do Rockefeller aí. A vida tomou por ele. E ainda deu tempo dele fazer algo com
com essa fortuna toda que ele tinha aí acumulada. Ainda bem que ele não foi embora e deixou tudo aí, né? Para alguém talvez até usar de forma errada. Mas eu trouxe aqui, Antônio, um estudo conduzido pela Universidade de Loma Linda, focado na prática do descanso regular. A Emília disse que é ter muita coragem. Eu ouvi muito isso, Emília. E muita gente falou que eu era louca e velha. Foi as coisas que eu mais ouvi. Você é louca e velha. Não dá mais tempo, minha filha. Cai na real. Mas E você como vê, né? assim? A loucura e a coragem andam meio juntas, né? Quando eu decidi vir para Louca e Portugal, velha, né? Então eu olhei e falei assim: quando eu louca se decidi, eu permanecer é aqui. verdade, quando eu decidi vir para Portugal, até eu estou vendo aí o Victor Bedendo, é meu aluno aí do IEL, né, em Londrina, foi meu aluno, né? Quando eu decidi vir para Portugal, teve muita gente que falou para mim, alguns, Antônio, você é muito corajoso. E outros disseram, você tá louco? Viu? E quarta-feira eu estava lá no Porto, né? Aí eu fui ter uma aula lá, que eu estou fazendo um curso de marketing digital. E era uma aula presencial. E quem foi dar aula para mim, essa aula presencial, foi a Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar Portugal. E aí eu a Ah, sei. conheci ali na hora e tal. Oi, Ana, já reconheci de imediato, né? Eu falei para ela assim, você não sabe quanto você tem me ajudado, né, no seu canal, porque eu sigo ela há algum tempo. Desde que eu estava pensando em vir para Portugal, ela fala muito, dá orientações e tal. E aí eu contei essa história para ela, né? Ah, eu vim aqui, eu estou há 4 meses e meio. Ela olhou para mim e falou assim: você é muito corajoso. Eu falei: eu não sei se eu sou corajoso ou louco, ainda estou decidindo sobre isso. Aí ela falou assim: não, você é corajoso. Olha aí. Ela falou: porque tem gente que chega aqui, fica aqui 60, 90 dias, as coisas não dão certo, já desiste, já querem voltar, muitos já voltam, né? E eu falo assim, dá um tempo, né? As coisas não são assim, entendeu? E eu já ultrapassei esses 90 dias, já estou há 4 meses e meio, né? Então, Olha realmente. aí. Mas desculpa, eu te interrompi. Você estava falando aí, né? Que você viu Sim, uma. eu era louca e velha, mas aí É, eu resolvi, mesmo sendo louca e velha, ir adiante com o meu plano, né? E olha que incrível, quando a gente entra no propósito, a gente vai encontrando pessoas. eu sou um pouco dos dois. É, ela é a mesma, Emília. E agora, percebe, Antônio, quanto recentemente eu fiz um exame, né, do cortisol para ver como é que estava aí. E eu tô super bem, tô super saudável, tô cumprindo meu propósito de vida, tô cumprindo minha missão, tô com 53 anos e pretendo ir até os 90 trabalhando com isso, né? Porque eu já descobri meu chamado, sei o que eu quero aqui nessa terra. E eu quero ir, sabe? Eu não penso em me aposentar, eu quero produzir, eu Ah, eu quero quero ajudar me pessoas. aposentar. Eu Eu não. quero, com 120 anos, eu Ah, pedir minha aposentadoria. aí tudo bem. Mas que legal. Você, então, você tem um bom porque descanso não é só o sono, né? Não, eu gosto de me desconectar mesmo, sabe? Eu gosto de silenciar, eu gosto de usar essa frase. Eu gosto de silenciar todas as vozes para encontrar o descanso, né? Eu amo aquela passagem da Bíblia: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então eu gosto de entrar nesse descanso, de ficar mesmo ali nos braços de Deus, de silenciar todas as vozes, de tirar um dia para relaxar, para conectar com a natureza. Eu tô nesse caminho aí na minha vida. Sente-se totalmente, Laura, que está no verdadeiro caminho. Sim, sim, Alexandra, graças a Deus. Então, Antônio, eu eu
trouxe aqui um estudo que eu achei fantástico da Universidade de Loma Linda, que ele foca na prática do descanso regular. Ele revelou que pessoas que reservam um dia da semana para desconectar, né? Desconectar mesmo de tudo. Pode viver em média de 4 a 10 anos a mais. Olha só que legal, hein? Fantástico isso. Então, esse aumento na longevidade ele é atribuído a benefícios para a saúde física, mental e emocional. E aí entra nesse estudo aqui a redução do estresse, o fortalecimento do sistema imunológico. Por quê? Porque você se torna uma pessoa mais serena, mais calma, você vai dormir melhor, você vai praticar exercício físico, você vai melhorar os seus relacionamentos interpessoais, porque quando você se torna uma pessoa mais calma, você trata as pessoas diferente. Aqui em casa, por exemplo, eu sou outra pessoa com as minhas filhas e com meu marido, quando eu entrei nessa de me tornar uma pessoa mais calma, né? Eu queria que todo mundo entrasse no meu ritmo. Ou A seja, pro- todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Então, um dia de descanso pode transformar a sua qualidade de vida. E tem pessoas que não têm esse dia de descanso, né? Elas estão conectadas o tempo inteiro ali trabalhando, fazendo, produzindo. E parece que tem pessoas que não se sentem merecedora desse descanso. Parece que quando está descansando, ela está fazendo algo errado. Já ouviu pessoas Exatamente. que Fica, falam fica isso? com um peso na consciência, né? Como se Fica estivesse com peso. culpada de estar descansando. Isso é autossabotagem também, né? É autossabotagem. Você sabe que, não quero entrar aqui no mérito da questão religiosa, né? Mas desde os 13 anos eu adotei, por força da religião que eu adotei na minha vida, o sábado como dia de descanso. E eu aprendi desde os 13 anos que a desconexão do trabalho não é só o deixar de trabalhar, é você se conectar com outras coisas, por exemplo, a natureza, né, com um trabalho voluntário em favor de alguém, entendeu? É totalmente o inverso daquela rotina que você tinha ao longo da semana, entendeu? E realmente isso tem um valor inestimável, né? Quando você adota a prática de ter um dia da semana de descanso, para você ter esse relaxamento. E aí eu vou até mais longe. Não é só parar o corpo, no caso, quem faz um trabalho mais manual, mais braçal, né? Ou parar o intelecto, quem, por exemplo, tem uma vida mais sedentária, no escritório, na direção de uma empresa. Mas é você também se desconectar até das redes sociais, até dos jornais, Crucial. né? Entendeu? Porque acaba que a mente da gente, ela fica muito acelerada por conta de notícias, né? Isso traz para a gente desmotivação, tristeza. Eu lembro, por exemplo, né, quando estávamos no início da pandemia, a gente vivia aquela coisa de tudo é Covid, tudo é Covid. Eu tinha a impressão, na época, nos primeiros 15 dias, que eu ia pegar o vírus assim, do nada, no ar, assim, né? E um dia eu viajei ainda para a casa da minha filha, que morava em Joinville na época, e eu fui dirigindo, fui de carro, e ouvindo a rádio CBN. E todo jornal, televisão, rádio que a gente ligava era só Covid, só Covid, só Covid. E aquele dia que eu viajei, estava anunciando que às 8 da noite ia começar um especial de 2 horas sobre a Covid-19. Nessa hora caiu a minha ficha. Falei, meu Deus do céu, não tem outra coisa para falar. Né? E aí eu desliguei o rádio e pus uma música. Entendeu? Então, esse descanso sabe, da correria do dia a dia, seja ele físico ou mental, é essencial. Não só um dia por semana, mas as horas do dia que também você tira para isso. Ou da noite, né, para o sono propriamente dito. Entendeu? Ou seja, se você tem o hábito de descansar meia hora após o almoço, deitar e descansar,
Então, cria esse hábito, mas de se desligar mesmo, desligar de tudo, de tirar aquele cochilo, aquela soneca, né? Se desligue, se desconecte de tudo, inclusive das redes sociais, para você ter essa recuperação das suas energias, né? Muito importante. Outra coisa que pode também já acalmando a sua mente é quando você acorda e já liga, ao invés de você ligar, tem pessoas que já ligam um noticiário, né, que tem o hábito, ou já vai mexer no celular para ver as notificações. Antes de você tomar o seu café da manhã, eu tenho o hábito de ligar aqui em casa um louvor ou uma música clássica, uma música de piano, enquanto eu estou preparando o café da manhã. Aí eu vou tomar o café da manhã, vou ter uma conversa com meu marido, que a gente toma café da manhã todos os dias juntos, aí a gente conversa ali, olho no olho. Coloco o Salmo 23 ali na Bíblia, Falada. que é no aplicativo, né? Holy Para Bible. ouvir isso, para ouvir, sabe, o Salmo 23, o provérbio do dia. A gente já começa o nosso dia assim. Música clássica, louvor. Aí depois que a gente faz todo esse ritual, tudo, que aí ele sai para trabalhar, é que eu vou ver as notificações do celular, tudo. Então isso você já começa o dia sem estresse, sem ansiedade, já renovando a mente com a palavra, entende? Já aprendendo algo ali do livro de provérbio, que para mim é um manual para a vida, né? E você já salva a sua mente, você já vai, talvez você precise dirigir, você já vai pegar o carro, já vai ser diferente a sua maneira, né, no trânsito, já não vai sair, porque tem gente que 7 horas da manhã já tá xingando alguém na rua, o estresse tá tão elevado que essa pessoa nem dormiu bem, nem descansou, nem tomou o café em casa, né, tranquilamente. Às vezes já sai com o café no copinho de plástico, tomando dentro do carro, aquele copinho que libera câncer. Mas, Legal você Antônio, falar isso. pasme, mas tem muita gente vivendo assim, com É, eu aquele sei. copinho de plástico ordinário, com um cafezinho dentro e bebendo café no carro, louco, desesperado. E não sabe o tanto que está afetando a saúde mental, né? Exatamente. E olha só, você falando, eu achei muito engraçado você falar aquele copinho que libera câncer. Tem um produto lá que libera câncer, né? No copo de plástico aquecido. É verdade. E assim, gente, ó, escreve aí pra gente, né? Se você tem problema de insônia, né? Se você já teve, tá? Deixa aí o seu recadinho para nós, tá bom? Quantos de vocês já passaram por uma fase da vida que tiveram problema de para se desconectar, por exemplo, né? Você sabe que boa parte dos clientes que eu atendo de terapia, parte dos problemas deles, de ansiedade, por exemplo, é que eles não conseguem se desconectar, entendeu? Ou seja, leva. É lógico, né? Nós somos seres indivisíveis, isso é indiscutível, né? Não tem como a gente ser o Antônio no trabalho e o Antônio em casa. A gente é um só, eu sou um Antônio só. Mas assim, na medida do possível, fazer esse esforço, né, para você deixar os problemas do trabalho para resolver no trabalho, entendeu? E não levar também os problemas pessoais ou de família, né, para o ambiente de trabalho. E aí, Laura, você falou uma coisa aí que eu queria falar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais, alguns minutinhos aí nessa questão do sono, né? O sono como um elemento assim fundamental de descanso, né? O que é insônia? Existem três tipos de insônia: a insônia prévia, a insônia intermediária e o despertar precoce. Tá? A insônia prévia é aquela insônia que você tem dificuldade, deita na cama e tem dificuldade de começar a dormir, de conciliar o sono. Né? Você vira de um lado para o outro e tal. E normalmente, quando a pessoa tem essa insônia prévia, ela pega o celular. Ah, já que eu não estou com sono, então eu vou ver o celular. Aí o que acontece? Aí
o cérebro recebe um estímulo muito grande, não só pelos LEDs da luz da tela, do ecrã, como diz aqui em Portugal, né? Mas também pelo conteúdo do que você está vendo, entendeu? Então isso ajuda, atrapalha ainda mais o sono, entendeu? Aí tem aquela insônia intermediária, que a gente acorda, dorme um pouco, acorda no meio da noite e perde o sono. Às vezes concilia de novo o sono, mas demora um tempo muito grande, tá? Então aí você tem que observar quantas horas de sono você está tendo por noite, né? Talvez isso tenha acontecido de você dormir um pouco, acordar e demorar para dormir de novo, porque você talvez tenha ido se deitar muito cedo. Comigo acontece isso. Eu preciso dormir, em média, 6 horas por noite, para eu ficar bem no outro dia. Mas tem dia que já aconteceu comigo aqui, inclusive. Eu estava tão cansado que eu fui deitar, era 8h30 da noite. Aí o que que acontecia? 2 horas da manhã eu acordava e não conseguia dormir, entendeu? Porque eu fui deitar 8h30, na, na hipótese de eu ter dormido às 9 até às 2 já deu 5 horas de sono, entendeu? E aí tem o despertar precoce. E também você precisa analisar que hora você está indo se recolher, né, para dormir, entendeu? De repente você acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, se isso for um costume seu, né, acordar para ler, para estudar, aí tudo bem. Mas se não for o seu hábito, então é o despertar precoce. Aí você desperta e não dorme mais, aí você emenda com o dia, entendeu? Então, primeiro, analise que tipo de insônia você está tendo. Outra coisa importante, se você percebe que você está tendo insônia, qual que é o ideal? Pelo menos 1 hora antes de você ir dormir, deixa de ver telas, ecrãs, né? Deixa de olhar para os ecrãs. Celular, tela de celular, computador, televisão, deixa de olhar para isso, né? Por conta dos estímulos que o teu cérebro está recebendo. Outra coisa, se você tem problemas de insônia, assim, no mínimo das 15 horas do dia, às 3 horas da tarde, para frente, deixa de ingerir café, deixa de ingerir refrigerante, deixa de comer chocolate, qualquer alimento estimulante, entendeu? Isso. Para evitar que você tenha insônia. Lógico, isso pode demorar um tempo, mas você tem que criar esse hábito, né? Não tomar café desse horário para frente, porque os estimulantes vão estar ali no seu corpo, né? E vão atrapalhar o seu sono, tá? E, e aquilo que eu falei na brincadeira, mas que é verdade, né? Se você sente sono ao ler, se você está com um livro que você gosta e quer ler esse livro, não deite para ler. Leia sentado, confortavelmente, mas sentado, sentada, né? Agora, se você precisa dormir, já está na hora de dormir, o sono não está querendo vir, e você sabe que ler dá sono, aí aproveita essa. Pega a Bíblia, pega um livro bom, né? E leia. Se vier o sono, durma. Entendeu? E boa noite para vocês, tá? Até amanhã. É brincadeira. Ai, Antônio. Outra coisa também muito importante que isso aconteceu comigo na minha própria vida é a alimentação. Uhum. Eu Alimentação parei é essencial. jantar, né? No jantar comer coisas leves, bem leve mesmo, porque melhorou demais o desempenho, né, do sono, entrar no sono REM. Eu comecei a entrar no sono REM depois que eu comecei a fazer a higiene do sono, mas aí eu não fazia da alimentação, comecei a fazer da alimentação. Aí foi 100%, mas eu tinha muita insônia. Agora, sabe o que acontece também? Até anotei aqui, porque essa eu não podia esquecer, né? Às vezes a gente arma uma bomba na nossa mente, no nosso cérebro, quando a gente acorda naquela insônia intermediária.
E a gente fica pensando, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Você está armando uma bomba aí na sua mente. Você não vai dormir. Que o seu foco está ali. Eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. Sabe? Você não vai conseguir. Então, o que tem funcionado para mim nas poucas vezes, porque graças a Deus eu durmo bem, tenho um sono muito bom. Mas nas Que bom. poucas vezes que eu acordo nessa insônia intermediária, o que eu tenho feito, né? No YouTube, gente, tem um monte de música para dormir. Tem sons para dormir. Se quer dormir com um sonzinho de É, chuva, assim, tranquilo, coloca um sonzinho de chuva. Dura 2 horas. Tem som que dura 11, 12 horas. é, 14 horas eu já vi. Entendeu? é Mas não é para verdade. não é para você ficar olhando para a tela. Tá? Coloca aquele som ou aquela música tranquila, relaxante, que tem música também que dura muitas horas ali, tá? Apaga ali a tela do seu celular ou vira a tela para baixo, tá? Para não ficar aquela luz ali. E deixa Atrapalha. aquele bem baixinho, bem tranquilo. E você vai perceber o seguinte, que à medida que o som está chegando, por mais baixinho que você tenha deixado o volume, parece que ele vai ficar alto, né? E aí você dá mais um toquinho para baixar mais e deixa aquela coisa ali tranquila, né? Serena. Você vai ver que pode resolver o teu problema de insônia intermediária. As poucas vezes que acontece comigo, é exatamente isso que eu faço para voltar a dormir. E é rapidinho. E evitar fazer exercício físico à noite também. A Emília está dizendo, é verdade que o homem dorme bem melhor que a mulher? Eu acho que é, viu, Emília? Porque o homem é mais, vou brincar aqui, o homem é mais irresponsável. Né? Meu E, marido dorme muito e bem. assim, quando eu digo o homem é mais irresponsável, porque para dormir você tem que mesmo deixar as suas responsabilidades de lado. Não adianta você se preocupar com a responsabilidade no trabalho, qualquer coisa que você deveria fazer e não fez. É se livrar mesmo do peso do dia. Né? E pensar assim, Senhor, estou nas tuas mãos. Né? Agora é o Senhor e eu. Entendeu? E esquecer, você não vai resolver os problemas de amanhã, hoje. Né? Aliás, tem até um ensinamento que diz assim, que se você colocar 10 problemas, fazer uma lista de 10 problemas, você vai ver que 9 não tem, 8 não tem solução. Aliás, um não tem solução, 8 são adiáveis e só um você consegue resolver naquele dia. Entendeu? Verdade. Adianta se preocupar? Por isso que Jesus falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deixai que cada dia traga as suas lutas, né? Suas Demandas. demandas. Exatamente. É isso. Fala um pouquinho, Antônio, antes de encerrar, da formação. A formação, a nossa formação? Uhum. É mesmo, estava esquecendo. Gente, nós estamos com uma formação muito legal, muito profunda, com embasamento filosófico, teórico, profundíssimo, com base na psicanálise, na logoterapia, na TCC, terapia cognitivo-comportamental, né? Se chama terapia de exposição e ressignificação com base bíblico-cristã, certo? Nós lançamos esse curso aí há uns 2 meses, né? Ele já está disponível. Se alguém tiver interesse, entre em contato com a gente no direct, né? Ainda não fizemos aquele lançamento ainda, né? Mas vamos fazer, estamos trabalhando nisso, tá? Mas o curso já está disponível pela plataforma VUMP. A plataforma VUMP, ela é ligada à Universidade Anhanguera. Esse curso ele tem o aval, ele é certificado pela Universidade Anhanguera e é com a chancela do MEC, ele tem reconhecimento do MEC, do Ministério de Educação e Cultura. Tá? E é um valor assim que está muito atrativo. Tá? Posso garantir para vocês, tá bom? E assim, a Laura e eu, nós colocamos o nosso coração
nesse projeto, certo? E eu falo isso com muita alegria, porque é um sonho, né? Como diz a amiga da Laura hoje, que eu ouvi uns áudios aí, né? É um filho, né? Que a gente gerou intelectualmente, né? Então a gente está cuidando disso com todo carinho. E essa semana ainda, domingo ou segunda, eu vou colocar algumas aulas a mais lá na plataforma, né? É um curso que tem uma duração de 144 horas, Isso. certo? Muita dica de leitura, de livro, alguns nós já estamos disponibilizando lá, né, em PDF. Tem dois minicursos ali, né? Aliás, três minicursos que acompanham o curso de terapia, que é relacionamento interpessoal, o curso de sexologia ou sexualidade, né? Com a Laura, que é sexóloga, e também o curso de liderança. Isso tudo vai aí no pacote, tá? Junto com o curso de terapia de exposição e ressignificação, tá bom? Isso mesmo. Então, será um prazer ter você lá como nosso tutelado, né? Porque não é assim, nós não jogamos o curso lá e se vira. Nós vamos acompanhar você ao longo do processo, tá? E segunda-feira estaremos aqui novamente, às 19 horas. A gente divulga o tema no Você viu mesmo que hoje, dia. hoje eu coloquei, né? Antes, Tô vendo aqui. aprendendo. Foi a primeira coisa que eu vi. Gente, é isso aí. Pessoal, gratidão profunda, viu, por vocês estarem aqui com a gente. Deixe no comentário do vídeo aqui, dessa live, né? Essa questão da insônia, para nós é importante saber, né? Se você tem um bom sono, um bom descanso, se você já conseguiu virar a chavinha, ou se não, o que está precisando, né? E a gente terá o prazer, assim, de ajudar vocês em tudo aquilo que for possível, tá bom? Carinhoso abraço também, Alexandra, Emília, Carol, Maria Valentim, enfim, vocês que estiveram aí com a gente, tá? Que passaram, que permaneceram. Forte abraço, um lindo final de semana, sábado maravilhoso, domingo abençoado e segunda-feira a gente vai estar junto aqui. Laura, gratidão mais uma vez pela parceria, viu? Muito obrigada, meninas e meninos. Um beijo. Até mais, gente.